No episódio 2 vamos focar-nos em dois temas essencialmente: o Coinbase, que vai apostar em Ethereum, Estados Unidos, que vão continuar a malhar nas criptomoedas. Vamos também fazer análise técnica e temos também outras notícias para tu ficares a par. Tudo isso e mais no episódio 2 de Alex Crypto. Antes de avançarmos, partilhar convosco os últimos resultados que eu tenho do sistema de copy trading que criei para o meu Premium. Cerca de 21 pessoas estão a utilizar este sistema e já faturaram $2.591. Obviamente que umas faturaram mais, outras faturaram menos, isso depende das carteiras de cada um e do tempo que ligaram isto. Outras sei que também faturaram, mas não estão ligadas porque também o sistema permite entradas manuais, mas isto dá uma orientação clara. E isto apenas dizer o seguinte, que a minha ideia quando eu criei o Premium foi criar algo por um preço bastante acessível, menos de um café por dia, dar-vos as ferramentas para vocês estarem neste mercado, as informações para estarem neste mercado mais preparados possível e obviamente depois faturarem se possível com aquilo que aqui está. E que, por exemplo, o Orlinhas diz que já me pagou quase 4 anos do Premium e ligou em novembro, e o Pedro também diz que não se pode queixar. Portanto, é esta a ideia essencial: baixo custo, dar ferramentas, dar conhecimento para as pessoas para estarem neste mercado. Se tiveres interesse, tens o link na descrição deste episódio. Vamos então avançar com as notícias, e a primeira, obviamente, foram os dados. Eu esqueci-me, por acaso ontem não vos disse, mas ontem foi publicado, ou seria publicado, os valores do PIB americano, e houve uma queda do PIB americano. Passou a previsão era de 2.9 e o anterior era 2.9 também, e caiu para 2.7. Indiretamente não deixa de ser algo positivo para os mercados, porque a ideia, como eu já vos tenho dito, do Fed é reduzir claramente o PIB, reduzir claramente as finanças das pessoas, as finanças das famílias, para assim diminuir a inflação e depois então baixar as taxas novamente para valores abaixo dos 2%. Portanto, hoje é também um dia importante. Vamos ter então notícias sobre as casas, vamos também ter as notícias sobre o PCE. Portanto, vai ser um dia que poderá haver alguma volatilidade. Os mercados podem reagir ou para baixo ou para cima, independente até de qualquer análise técnica. Mas pronto, isso vamos falar mais tarde sobre análise técnica. Primeiro tema do dia. E que tema, pessoal? Portanto, a Coinbase, toda a gente conhece, lança uma rede de segunda camada em Ethereum. Portanto, a nova rede vai se chamar Base, e acima de tudo, o que me traz bastante entusiasmo nesta notícia é a possibilidade que a Coinbase vai utilizar a rede Ethereum. Portanto, a base é um Ethereum Layer 2 que oferece uma maneira segura, de baixo custo e amigável ao desenvolvedor, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, criar aplicativos descentralizados. E o nosso objetivo com a base é tornar o on-chain o próximo online e integrar, atenção a isto, mais de 1 bilhão de utilizadores nas criptomoedas. Ao contrário de outras Layer 2 de Ethereum, a base não vai contar com um token nativo, ou seja, a Coinbase não vai planear emitir um token próprio para a sua rede, que vai utilizar o Ethereum em transações. Eu acho que isto é muito bullish, obviamente, para Ethereum, e também fica já o alerta aqui para não caírem em esquemas de tokens da Coinbase, deste novo projeto base, que isso não existe, não vai existir e é tudo fraude, ok? A expectativa da nova rede Coinbase é de criar pontes entre ecossistemas de criptomoedas, não só em Ethereum. Segundo a corretora, utilizadores poderão utilizar a solução para navegar até aos ecossistemas Bitcoin e Solana em breve. No entanto, a rede ainda está em fase de testes. Os primeiros criadores interessados em construir soluções na base são Chainlink, Infura, Etherscan, Animoca, Aave, entre outros mais. Portanto, muito bullish aqui para o sistema, porque permite obviamente uma entrada muito grande na rede Ethereum. Aliás, esta próxima notícia diz exatamente isso: nova blockchain no Coinbase visto como voto de confiança massivo para Ethereum, e alguns dos seus membros, diz como o Sr. Ryan C. Adams, apresentador do Bankless Show, acreditam que a mudança é um grande voto de confiança para Ethereum e que pode abrir um precedente para empresas de criptomoedas e instituições financeiras utilizarem Ethereum como uma camada de liquidação de escolha.
A Coinbase tem aproximadamente 110 milhões de utilizadores verificados e fez parceria com 245 mil empresas em mais de 100 países desde que foi fundada em 2012. A sua plataforma de criptomoedas é a segunda maior em termos de volume de negociação, atrás da Binance, segundo a CoinGecko. O Sr. Sebastian Guillemot, cofundador da empresa blockchain DC Spark, diz também que a Coinbase tomou uma decisão sábia de utilizar uma camada 2 em oposição a uma sidechain independente, observando que quase todas as transações de criptomoedas e o valor bloqueado em Ethereum residem na camada 2 no dia 2. O Sr. Ryan Watkins, cofundador do fundo Edge de Syncrecy Capital, disse também que provavelmente ninguém está melhor posicionado do que a Coinbase para integrar os próximos 10 milhões de utilizadores e instituições em Ethereum. Portanto, a escolha foi claramente por utilizar algo já existente, foi claramente por apostar em Ethereum numa Layer 2, acho que é a Arbitrum, que também é mais rápida e faz todo o sentido, na minha opinião, e obviamente que eu sou interessado porque eu também tenho Ethereum, como vocês sabem. Tenho agora aqui que deixar uma correção / alerta. Eu ontem disse uma notícia de que os dados da Coinbase, já que estamos a falar de Coinbase, que foram muito positivos no último trimestre, acho que era trimestre. E é verdade, ok, o último trimestre foi de facto positivo, mas o nosso Rui Andrade, que é um membro muito importante da minha comunidade Premium e ensina-nos muito, ontem criou no seu Twitter, e eu recomendo mais uma vez que sigam o Twitter dele, ele analisou, já no Premium estava a falar sobre isso, analisou as contas da Coinbase, porque ele é especialista na área, e então basicamente nós podemos constatar que a receita líquida de 2021 para 2022 caiu 57%, as despesas gerais e administrativas subiram 76%, o lucro líquido caiu 172% e a receita líquida, entre parênteses, perda, passou de 3.624 para menos 2.624. Portanto, isto é apenas para dizer o seguinte: por vezes, e isto é verdade, eu não tenho culpa, não consigo ir ao fundo sempre das questões, era impossível, humanamente impossível, eu próprio não tenho essa capacidade jornalística nem de investigação, mas muitas vezes as notícias indicam-nos para um caminho que depois, esmiuçando bem, as coisas não são bem assim, e nós todos sabemos disso, basta vermos as notícias na televisão para constatarmos exatamente essa posição. Portanto, fica aqui um esclarecimento sobre as finanças da Coinbase, que vocês não estão a ver isto em lado nenhum, estão a ver aqui no Alex Crypto, graças ao nosso querido Rui Andrade, e fica aqui o devido esclarecimento que as coisas não estão assim tão fabulásticas para a Coinbase como foi dito na notícia de ontem. Vamos então agora avançar para o segundo tema, esta novela que continua sobre os Estados Unidos e o ataque que eles estão a fazer também às criptomoedas. Portanto, legisladores criam um projeto para impedir Fed distribuição de sua CBDC, isto é um bocadinho um preâmbulo, porque a Fed está com planos adiantados para construir a sua própria moeda, a sua CBDC, portanto isto já acontece também noutros países. No entanto, o deputado Tom Emmer pretende impedir que isto aconteça e, de acordo com o próprio congressista, proteger a liberdade dos cidadãos. Emmer apresenta um projeto de lei que proibiria o Fed de emitir um CBDC para os cidadãos. De acordo com Emmer, qualquer versão digital do dólar deve defender valores de privacidade, soberania individual e competitividade de livre mercado. O congressista disse que qualquer coisa menos abrir as portas para o desenvolvimento de uma ferramenta de vigilância. O congressista disse que qualquer coisa menos abre as portas para o desenvolvimento de uma ferramenta de vigilância perigosa. Quando as vírgulas faltam, às vezes é difícil. Junto com Emmer, vários deputados envolvidos no projeto de lei também manifestaram o seu apoio. Obviamente que isto é bem visto pelas criptomoedas, obviamente toda a gente já conhece os perigos das CBDCs, mas tenho que dizer aqui uma coisa. Esta tentativa está a ser feita pelos republicanos, ok? E quem está no poder neste momento são os democratas. E retenham esta frase que eu disse para mais à frente falarmos. Reguladores dos Estados Unidos opõem-se à compra da Voyager pela Binance US.
Os reguladores americanos manifestaram oposição ao acordo de 1,02 bilhão de dólares entre a Binance US e a Exchange Voyager. A Binance US pretendia adquirir os ativos da Voyager, mas reguladores de Nova Iorque questionaram a compra e os seus motivos. Elementos do acordo proposto pela Binance US também podem infringir a lei, pelos vistos, porque a Binance prevê reembolsar os ex-clientes da Voyager, mas não explicou a origem das fontes. A SEC afirma que esta redistribuição de tais ativos aos titulares de contas pode violar a proibição da Seção 5 do Securities Act de 1933. Portanto, há aqui problemas na compra da Binance US à Voyager que dificultam um bocadinho as pessoas que estão, obviamente, ou que estavam na Voyager e perderam capital e que agora estavam na expectativa de ver esse retorno das suas perdas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas estão a ver claramente que há aqui não vou dizer um ataque, uma supervisão muito agressiva neste momento nos Estados Unidos para tudo aquilo que se passa ao nível das criptomoedas. Outra notícia, a SEC não é regulador apropriado para stablecoins, diz o CEO da Circle. Atenção, o CEO da Circle a Circle é responsável pela emissão de USDC, portanto estão a ver aqui estas lutas constantes e diárias que estão a existir com os reguladores americanos. Portanto, segundo o Sr. Allaire, parece ter questionado o foco da SEC nas stablecoins, argumentando que as stablecoins de pagamento atreladas ao dólar deviam estar sob a supervisão do regulador bancário e não da SEC. Não acho que a SEC seja o regulador das stablecoins, disse Allaire, acrescentando: há uma razão pela qual em todo o mundo, incluindo os próprios Estados Unidos, o governo está a dizer especificamente que as stablecoins de pagamento são um sistema de pagamento e uma atividade reguladora do setor bancário. Portanto, há aqui claramente uma oposição forte da Circle à SEC e há uma disputa também grande nos Estados Unidos a ver quem é que vai regular as criptomoedas, as stablecoins. É mais uma novela, mais um episódio nesta longa novela. E agora trago-vos aqui, obviamente já reconhecem, o Guy continua a ser um fã incondicional e o que ele nos traz é algo muito importante a nível de conhecimento. Recomendo mesmo que vocês o sigam. E pelos vistos houve uma audição no Congresso recentemente sobre o passado crash das criptomoedas, nomeadamente aquilo que aconteceu com FTX. De um lado havia opositores às criptomoedas, do outro lado havia defensores das criptomoedas. Basta olhar aqui para a cara do Guy para vocês perceberem que as coisas não correram lá muito bem. Quem era crítico das criptomoedas foi muito incisivo, muito agressivo, e quem era defensor das criptomoedas teve uma postura muito soft e pouco convincente no Congresso. Isto obviamente não é bom. Mas aquilo que agora vou partilhar convosco é o resumo, digamos assim, e a opinião dele relativamente a esta audição e consequências que podem levar às criptomoedas no curto, médio prazo. Vamos ouvir. So this brings me to the big question, and that's what this crypto hearing means for the crypto market. In short, Peço desculpa, esqueci-me novamente de pôr as legendas. E de outra vez peço desculpa que o som estava muito baixinho. Foi falha minha. Mas eu agora... Pronto, vamos lá pôr aqui as legendas e então pronto. Peço desculpa. It's not good. It's clear that the crackdown on... So this brings me to the big question, and that's what this crypto hearing means for the crypto market. In short, it's not good. It's clear that the crackdown on crypto runs deeper than the regulators. It's coming from anti-crypto politicians. The worst part is that the pro-crypto politicians aren't doing enough. It honestly looks like this crypto crackdown is going to get worse, not better, over the coming months. This begs the question of how long it could last. If you watched our aforementioned video about Choke Point 2, you'll know it could last until the 2024 election, and that assumes a Republican victory. Cá está. Portanto, pelos vistos, as coisas não estão fáceis, vai ser algo que vai durar, e aquilo que vocês podem constatar, até porque aquilo que o Guy disse e porque ele teve a explicar todo o discurso que foi feito dos diferentes intervenientes, é que há claramente um preconceito para com as criptomoedas. É algo que está intrínseco às pessoas, nomeadamente aos democratas. Lembro, então, o que eu disse no início, que legisladores criam um projeto para impedir Fed de distribuir a sua CBDC. Reparem que está a surgir pelos republicanos. Portanto, o pior que pode acontecer a qualquer indústria, nomeadamente, neste caso, uma indústria nova,
que está a nascer e que precisa obviamente ser acompanhada e cuidada, é vir uma disputa política ao de cima. Uns são pró-cripto, outros são contra as cripto, republicanos versus democratas. É a pior coisa que pode acontecer ao mercado das criptomoedas nos Estados Unidos, na minha opinião. A partir do momento que metem a porcaria da política nisto, estragam isto tudo. Portanto, vai ser difícil, na minha opinião, nos próximos anos, as criptomoedas vingarem, mesmo que estejam a surgir forças internas para tentar combater isto, mas não são suficientes, como o próprio Guy disse. E, obviamente, que não ajuda ao desenvolvimento das criptomoedas, porque a economia americana é a maior do mundo, não é? Mas atenção, não é por causa disso que as criptomoedas vão acabar. Na minha opinião, aquilo que vai acontecer é que quem vai ficar para trás vai ser os próprios americanos, os próprios Estados Unidos, e lamento profundamente para quem é americano e que vai ter estas amarras constantes para trabalhar ou utilizar as criptomoedas. Até porque, se vocês repararem aqui este tweet do Bitcoin Archive, ele é muito bom a resumir e diz o seguinte: breaking, global payment giant Ingenico now accepts Bitcoin and crypto payments in France. It has 40 million terminals in 37 countries. Ou seja, é um gigante de pagamentos que neste momento vai passar a aceitar as criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, que tem 40 milhões de terminais em 37 países. Já tinha dado esta notícia também que o segundo maior banco da Alemanha, o DZ Bank, que vai disponibilizar criptomoedas para os seus clientes. Também temos, a nível da União Europeia, as carteiras que não vão ser banidas pelo sistema europeu de anti-lavagem de dinheiro, portanto vão continuar a ser permitidas. Portanto, aquilo que está a acontecer é que os Estados Unidos é que vão ficar para trás. Mas reparem, mesmo dentro dos Estados Unidos, há claramente quem aposta nas criptomoedas. Portanto, o Estado de Montana aprova o projeto de lei criptográfico de direito a minerar. Portanto, o Senado Estadual da Montana aprovou um projeto de lei em 23 de fevereiro para proteger o direito de indivíduos e empresas de se envolver na mineração de criptomoedas. O projeto de lei visa especificamente impedir que o governo imponha taxas de eletricidade mais altas aos mineradores de criptomoedas e impõe impostos adicionais às criptomoedas. Portanto, os próprios Estados americanos não confiam naquilo que o seu governo vai fazer no futuro relativamente à mineração ou aos criptoativos e já se começam a proteger, criando leis específicas internas para proteger-se daquilo que poderá acontecer ao nível de uma orientação governativa superior. Portanto, claramente aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos é um movimento importante de ruptura, mas essa ruptura não está a ser permitida porque está a regular e efetivamente vai demorar a ser ultrapassada. Até porque, reparem, Bitcoin ultrapassa Visa Mastercard como meio de pagamento mais valioso do mundo. No momento desta relação, a Bitcoin ultrapassou a Visa e assim assumiu a 11ª colocação do ranking com capitalização de mercado de 464 bilhões de dólares. A Visa perde em capitalização de mercado para o Bitcoin por cerca de 2,5 bilhões. Enquanto isso, a Mastercard está em 23º lugar por sua capitalização de mercado de 338 bilhões de dólares. É por isso que é que não faz sentido estar a ignorar um movimento que já não vai voltar para trás como a Bitcoin. Outra notícia bullish: Spotify integra carteiras de criptomoedas e testa a Web3. Portanto, é o início do setor musical, nomeadamente através da Spotify, que vai permitir então que os detentores de NFTs e tokens com músicas reproduzam os seus conteúdos diretamente no seu serviço, no Spotify. Portanto, fica aqui também a notícia. Twitter Coin, a rede social, lança moeda própria. Portanto, lamento fãs da Dogecoin, pelos vistos não vai ser a Dogecoin, ou pelo menos não é a principal moeda. Vai ser sim criada uma moeda específica para o Twitter, que vai se chamar Twitter Coin. Ainda não sabe o preço, mas o objetivo desta moeda é também recompensar os criadores de conteúdo, e acho muitíssimo bem. A notícia de rodapé: Sam Bankman-Fried enfrenta 12 novas acusações, incluindo conspiração para fraude bancária. Portanto, espero que sinceramente que ele seja julgado e bem julgado, e se tiver que ser culpado e castigado, que seja depois de tudo o que aconteceu. Também dizer que a BUSD Stablecoin caiu temporariamente para 20 cêntimos na Binance, portanto um mega tombo. Portanto, a terceira maior stablecoin por capitalização de mercado caiu rapidamente para um mínimo de 20 centavos em relação à stablecoin DAI na manhã de quarta-feira, quando a liquidez secou na plataforma Binance. A queda foi desencadeada por uma única ordem de venda no valor de $647 mil, e até o momento podemos constatar que há três
3,38 milhões em ordens de venda agregados abaixo de $1 para 20 centavos, e para a ordem de venda então de 647 mil de quarta-feira desencadear um movimento para baixo dessa magnitude significou que a liquidez ou foi retirada do livro pouco antes da venda ser feita, ou houve um erro do preço e que falhou e então levou a esta queda. Portanto, uma coisa é certa, a BUSD não está num bom patamar, digamos assim. Depois já tenho falado sobre ela, não vou acrescentar muito mais, mas fica aqui apenas mais uma notícia. Vamos então agora falar sobre análise técnica rapidamente. Tenho que falar sobre o dólar. O dólar está numa zona importante. Como nós podemos ver, tivemos esta bull flag que tínhamos aqui também referido. E neste momento estamos a atacar esta resistência, que era uma resistência bastante importante, entre os 104 e a zona aqui dos 103, e também esta resistência diagonal, como vocês podem constatar aqui a amarelo. Portanto, se nós ultrapassarmos esta resistência, até já passámos a moving average de 21 períodos, peço desculpa, estamos a atacar a moving average de 21 períodos, já passámos a de 9 períodos também. Se nós ultrapassarmos esta resistência, principalmente se fizermos suporte aqui, pode ser prejudicial para a Bitcoin, até porque eu continuo a achar que a Bitcoin carece de uma correção nas próximas semanas. Falando então sobre Bitcoin, vamos aqui a um time frame mais curto. Às 4 horas nós podemos constatar que este Rising Wedge, há quem diga um triângulo ascendente, também posso considerar, foi invalidado, e aquilo que nós podemos ver que estamos a fazer agora, altos mais baixos, ou seja, uma nova tendência de descida, e estamos a atacar esta zona aqui de suporte, a zona dos 23.500. Reparem, já lá fomos uma vez, já lá fomos duas vezes, e se formos lá novamente, provavelmente as coisas podem ficar mais complicadas e podemos quebrar esta zona de suporte, até porque depois temos zona de suporte importante, como vocês podem ver aqui na retração de Fibonacci de 0.5, temos a zona dos 23.236 e também a Golden Zone nos 22.784, que é também esta zona aqui de suporte. Também estamos a perder as Moving Averages de 9 períodos, 21 períodos e 50 períodos aqui nas 4 horas, o que obviamente não augura nada de bom nos próximos tempos. Mas atenção, como eu disse, hoje há novidades nos Estados Unidos que pode levar a uma reação do mercado. Numa perspectiva semanal, e agora vou fechar isto tudo para vocês poderem ver. Aquilo que nós podemos ver claramente, até deixem-me desligar aqui as moving averages, vocês já sabem que estamos a atacar de 200 períodos na semanal, que também vai ser sempre difícil, mas aquilo que eu quero chamar a atenção é o seguinte: reparem o que está a acontecer ao nível dos altos. Eles estão cada vez mais próximos e cada vez não tão expressivos. Reparem, este alto foi obviamente muito grande, tivemos uma subida muito grande, e o outro a seguir uma subida curtinha, e aquilo que nós podemos ver, nomeadamente nos 3 dias, é que já começamos a ver uma divergência aqui ao nível do RSI. Reparem, um alto mais baixo em formação e nós tivemos um alto mais alto ao nível do preço. Portanto, é tudo red alerts para mim, de alguma prudência para entrar em long nesta altura. Eu acho sinceramente, até esta zona dos 25 mil são zonas de shorts. Se nós ultrapassarmos esta zona e fizermos um retest, aí sim, provavelmente ficaria mais interessado em long. Isto é apenas uma opinião, não é recomendação financeira, como vocês sabem. E como hoje é fim de semana, é disparate, que ainda tenho tanto para trabalhar hoje, e como hoje é sexta-feira e não vou fazer episódios no fim de semana, fica aqui uma versão mais bullish até do meu Twitter. Se quiserem também acompanhar, podem acompanhar, @AlexCryptoPT. E hoje até disse, hoje acordei em modo bola de cristal, e dizer o seguinte: que estamos numa zona de criação de novo fundo para o bull market. Excluo esta última queda que houve, que foi uma queda claramente devido à anomalia da FTX. Se ela não tivesse existido, essa anomalia, provavelmente nós estaríamos dentro deste canal paralelo aqui que está azul. Isto para mim seria algo muito bullish para a BTC, e algo muito bullish para mim. Primeiro porque vai-me permitir acumular até maio mais Bitcoin a valores que eu acho que são muito interessantes. Segundo, queria criar uma estrutura de fundo, reparem, desde praticamente de um ano, ok, inícios de julho, mês de junho até maio, portanto era praticamente um ano, portanto era uma estrutura de consolidação de preço de uma forma lateralizante
sem fazer baixos mais baixos, o que seria muito bullish para sustentar uma nova subida do mercado. Depois, sim, a partir de abril, maio, junho, não sei muito bem quando é que vai ser um ano para faltar o halving, poderemos, porque historicamente a Bitcoin tem funcionado assim, podemos começar a sair então desta zona de acumulação e começar então a subir gradualmente. Meus amigos, isto é apenas uma bola de cristal, eu não tenho nenhum fundamento para dizer isto, é apenas uma opinião baseada na minha experiência e aquilo que eu tenho visto dos outros anos, mas vale muito pouco, como é óbvio, não encarem isto como uma certeza porque isso não é verdade, ok? É apenas uma probabilidade e um cenário, que toda a gente faz os seus, eu também gosto de fazer os meus, como é óbvio. Pessoal, desejo a todos um excelente fim de semana, tudo corra bem, espero ver-vos segunda-feira, frescos que nem uma alface do Lidl. Beijinhos e abraços, tchau, tchau.